Sejam todos bem-vindos a mais uma leitura aqui do capítulo 9 do livro Pecados Intocáveis. E o tema é insatisfação. Olha só que tema. Mas antes de iniciar, vamos preparando o nosso ambiente. Prepara aí, coloca uma musiquinha que você gosta, um louvor, um fundo musical. E também vamos iniciar agora a nossa oração juntos, ok? Senhor, Pai querido, Pai amado, Espírito Santo, nos capacita nessa leitura, nos dá sabedoria e discernimento para absorver aquilo que é verdadeiro, aquilo que vem dos céus. E obrigado, Jesus, por essa oportunidade de estar aqui e que nada venha nos atrapalhar neste momento de leitura, Pai, que a gente possa conseguir focar no que estamos lendo, absorver e colocar em prática em nome de Jesus. Amém. Então vamos lá. Ansiedade é uma incerteza temerária quanto ao futuro, seja de curto prazo, como minhas viagens de avião, seja de longo prazo, como a que resulta de uma perda de emprego. Irritação normalmente é o resultado de algum acontecimento imediato que atrapalhou meus planos ou desejos. Insatisfação, assunto deste capítulo, quase sempre resulta em situações permanentes e imutáveis que estão fora de nosso controle. No entanto, antes de iniciarmos o estudo, gostaria de afirmar que algumas vezes a insatisfação é legítima. Todos nós deveríamos, até certo ponto, ficar insatisfeitos com o nosso crescimento espiritual. Caso contrário, nosso desenvolvimento seria interrompido. Há também o que podemos chamar de insatisfação profética com a injustiça e outros males da sociedade, que se unem ao desejo de ver mudanças para melhor. O assunto deste capítulo é a insatisfação ilegítima que afeta negativamente nosso relacionamento com Deus. Na verdade, as adversidades mais frequentes da Bíblia contra a insatisfação referem-se ao dinheiro e aos bens materiais. Porém, neste capítulo, quero destacar o que talvez seja a forma mais comum de insatisfação entre os entre os cristãos fiéis. Uma atitude que provavelmente é desencadeada pelas circunstâncias imutáveis que testam nossa fé. Alguns exemplos de circunstâncias que não mudam são trabalho não gratificante ou salário baixo, falta de um companheiro para casar-se, impossibilidade de ter filhos, casamento infeliz, deficiência física e saúde debilitada continuamente. Há outras situações dolorosas que não inclui na lista, mas sejam quais forem, as verdades apresentadas neste capítulo se aplicam a todas elas. Além das circunstâncias realmente dolorosas da vida, a causa da insatisfação é muitas vezes corriqueira. Não tenho jeito para a administração e ter de lidar constantemente com detalhes administrativos pode ser um esvaziamento emocional e, em consequência, uma porta à insatisfação. Sei que é necessário se cuidar de detalhes administrativos, é fichinha, em comparação com as questões que mencionei acima. Contudo, o que quero enfatizar é que não importa o quanto as circunstâncias sejam boas, sempre haverá pequenas coisas que nos levam à insatisfação. Não escondo que tive de enfrentar algumas dessas situações mais difíceis. Eu estava com quase 34 anos quando me casei. Por isso, conheço um pouco da solidão vivida pelos solteirões. Mesmo depois de casado, tive de lutar contra a insatisfação que eu sentia nos jogos de futebol ou basquete de meu filho, porque eu era 10 anos, no mínimo, mais velho do que os outros pais, sem falar nas incapacidades físicas. Sempre tive deficiência visual e auditiva intratáveis. Lembro-me de como me sentia rejeitado na infância porque a deficiência visual me impedia de jogar futebol
como todos os outros garotos. Mesmo hoje, da idade adulta, essa deficiência incuráveis são incômodas e criam dificuldade para mim. Não estou me lamentando aqui. Reconheço prontamente que as situações que me causam transtorno não são nada em comparação, desculpa, com os que muitos cristãos têm de lidar. Todavia, quero que o leitor saiba que entendo muito bem sua luta contra a insatisfação. Suas circunstâncias talvez sejam bem mais difíceis do que as minhas, porém, na verdade mesmo, é a nossa reação às circunstâncias e não o grau de dificuldade que determina se estamos ou não insatisfeitos. Não importa a circunstância que nos leva à insatisfação e nem seu grau de severidade. Temos de reconhecer que insatisfação é pecado. A afirmação talvez surpreenda alguns leitores. Estamos tão acostumados a ficar ansiosos, insatisfeitos ou descontentes quando enfrentamos circunstâncias difíceis que achamos normal reagir assim aos insucessos da vida. Se é dessa maneira que reagimos, o comportamento só enfatiza a sutileza e a aceitação desses pecados. Se não reconhecemos esse comportamento como pecado, temos agido como descrentes que não incluem Deus em suas circunstâncias. Voltamos à impiedade como uma raiz de nossos pecados. O objetivo principal deste livro é nos ajudar a enfrentar muitos desses pecados sutis que povoam nosso mundo. Que povoam nosso dia a dia e a reconhecer que, em geral, que são bem aceitos por todo mundo. Nós os toleramos sem pensar duas vezes, e isso os deixa ainda mais perigosos, visto que, além de serem pecados em si, abrem a porta de nossos corações a outros ainda mais graves. A insatisfação, por exemplo, pode facilmente gerar ressentimento ou amargura contra Deus ou contra o próximo. O segundo objetivo deste livro é oferecer sugestões para lidarmos com esses pecados, mesmo que os capítulos sejam curtos. Ao ler este capítulo, você descobrirá que, no meu caso, alguns versículos que se enquadram em determinadas situações são minha primeira arma de ataque. Afinal, em sua oração sacerdotal, Jesus pediu santificá-los na verdade, a tua palavra é a verdade. João 17:17. Ainda que a frase tua palavra é a verdade se refira principalmente ao Evangelho, certamente inclui a verdade da vontade moral de Deus em toda a Bíblia e também as palavras de instrução e encorajamento que nos ajudam a obedecer a essa vontade moral. Já mencionei que Salmo 139:16 é um versículo que me ajuda quando estou irritado. Contudo, a verdade sobre Deus tem determinado todos os meus dias com os seus altos e baixos, suas bênçãos e decepções. Agora vamos virar a página. Também nos ajuda, me ajuda mesmo, a encarar as situações que nos levam à insatisfação. Não importa a circunstância, nem tampouco o seu grau de dificuldade. A verdade é que toda e qualquer circunstância foi determinada por Deus como parte de seu plano integral para a nossa vida. Tudo que Deus faz ou permite acontecer tem um propósito, e seus propósitos, por mais misteriosos e inescrutáveis que sejam, são sempre para a glória de Deus e para o nosso bem. Para as pessoas que são portadoras de deficiência física ou têm problemas com a aparência, o Salmo 139:13 é de grande ajuda. Pois tu formastes o meu interior, tu me teceste no ventre da minha mãe. Deus construiu nosso DNA e outros fatores que determinam nossa
constituição física, e isso deu ao salmista a convicção para afirmar: Tu me teceste no ventre da minha mãe. Isso é demais, não é? Eu e você temos a aparência que temos porque Deus nos fez assim. E Ele nos fez assim porque desse jeito cumpriremos mais perfeitamente o seu plano para nossas vidas. Para aqueles que são portadores de deficiência físicas severas, o plano de Deus talvez pareça sem sentido. Todavia, se acreditamos que somos quem somos e o que somos porque Deus nos fez assim, então aprendemos a aceitar nossas deficiências e passamos a acreditar que Ele pode até mesmo usá-las para a sua glória. O Salmo 139, 13 fala assim: é um incentivo a quem sofre algum tipo de limitação física. Claro que há muitas outras áreas da vida que não são abordadas neste texto. Todavia, podemos estar certos de que encontraremos na Bíblia outros versículos e instruções específicas sobre nossas circunstâncias em particular. Um amigo de um poema escrito por Anne Carmichael intitula In Acceptance Light Peace. Tá em inglês aqui, gente. Na aceitação, repousa a paz. É isso que está escrito. Nos 4 primeiros versos, a poetista retrata o sofrimento de alguém que busca paz no esquecimento, nas tarefas incessantes, na indiferença e até mesmo na substância ao inevitável. Por fim, no 5º verso, o sofredor encontra descanso nessas palavras. Ele disse: aceitarei o sofrimento intenso que Deus amanhã a seu filho explicará. Então o tumulto dentro dele cessou. Não foi vã, a palavra não foi vã, pois na aceitação repousa a paz. Vamos repetir essa parte, porque não captei. Ele disse: aceitarei o sofrimento intenso que Deus amanhã a seu filho explicará. Então o túmulo dentro dele cessou. Não foi vã a palavra, não foi vã, pois na aceitação repousa a paz. Agora captei. Ame Carmichael não mencionou que a resignação é um modo de lidarmos com as circunstâncias decepcionantes da vida. Quando não temos outra escolha, a resignação acontece. Muitas vezes, de má vontade. Podemos nos resignar a situações que nunca mudaram e ainda continuar guardando uma insatisfação em brasa nos corações. No entanto, como Ame Carmichael enfatizou também, não é na resignação nem na submissão que encontraremos paz, mas somente na aceitação. Aceitação significa que recebemos as circunstâncias das mãos de Deus, confiando que Ele sabe de verdade o que é melhor para nós e que, em amor, Ele planeja só o que é bom. Quando alcançamos este estado de aceitação, estamos prontos a pedir que Deus use as circunstâncias difíceis para sua glória e honra. Passamos de vítimas a administradores. A pergunta será sempre: Senhor, de que modo usarei minha deficiência, ou seja, qual for a dificuldade, para servi-lo e glorificá-lo? Talvez o leitor pergunte: mas eu não deveria orar para ser curado ou ficar livre da situação dolorosa? Claro! Somos incentivados a orar sobre essas circunstâncias, mas devemos sempre fazê-lo na certeza de que nosso Pai Celeste, infinitamente sábio e amoroso, sabe o que é melhor para nós e devemos estar prontos para aceitar sua resposta. Depois do falecimento da minha primeira esposa, um amigo enviou-me um cartão com este verso de autoria anônima: Senhor, estou pronto a receber o que me deres.
e ficar sem o que retiveres, renunciar ao que tomares. Olha só. Virando a página, antes de continuar, já tá seguindo a gente? Todas as quartas-feiras, às 8 horas. Sempre que possível, né? Às vezes a gente acaba postando no dia seguinte. Mas a gente posta das quarta-feiras, às 8 horas, a leitura de cada capítulo. Então, se você gosta de estar tendo uma leitura cristã, e se você chegou até aqui, é lógico, deixa nos comentários o que você achou. Que Deus te abençoe. E vamos continuar aqui. Sem dúvida nenhuma, naquela época, a ideia de estar pronto a renunciar à minha esposa era a mensagem certa para mim. E se, porém, a circunstância fosse outra? Se você ficasse paralítico em consequência de um acidente, conseguiria dizer: Deus, estou disposto a aceitar esta paralisia que o Senhor me enviou? Se você é solteiro e sem nenhuma esperança de se casar, conseguiria dizer: Deus, estou pronto a ficar sem o que o Senhor reteve? Certa vez sofri uma decepção arrasadora e humilhante. Na época, eu ainda não tinha lido o verso acima, mas conhecia Jó do 1 ao 21. Jó orou: Eu saí nu do ventre da minha mãe, e não voltarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Na manhã seguinte ao acontecimento decepcionante, ajoelhei-me perante Deus e orei. Deus, o Senhor deu e o Senhor tirou. Bendito seja o teu nome. Por meio desse versículo e dessa oração, Deus me deu forças para renunciar ao que Ele mesmo havia tirado. Na ocasião, eu não sabia que a experiência era apenas uma amostra do desafio ainda maior de renunciar à minha esposa anos mais tarde. O leitor perceberá que há um tema recorrente neste capítulo, assim como houve no anterior. Trata-se da importância de uma crença firme na soberania, bondade e sabedoria de Deus em todas as circunstâncias da vida, sejam circunstâncias de curto ou longo prazo. Nossa capacidade de reagir a elas de um modo que honre e agrade a Deus depende da nossa aptidão e vontade de aplicar essas verdades aos acontecimentos, e isso tem de ser feito pela fé. Ou seja, temos de acreditar que o ensino bíblico sobre esses atributos é absolutamente verdadeiro e que Deus gerou ou permitiu as circunstâncias difíceis para sua glória e para nosso total benefício. Estamos já chegando no finalzinho. E uma coisa que eu lembrei agora, bem importante, bem bacana, lá no TikTok, na Rede Vizinha, a gente, cada livro que eu terminar de ler, eu estarei fazendo uma caixa bem especial e colocando à venda lá no TikTok Shopping, que é um livro e um kit de resina que eu crio. Então, em breve, estarei postando o primeiro livro, né, que a gente já concluiu esses meses atrás, e depois o segundo vai ser esse daqui. Que bacana, né? Então, vamos continuar a leitura? Vamos lá. Por último, sei que ao falar sobre insatisfação, é provável que eu tenha retocado em alguns nervos expostos. Isso pode ser especialmente irritante quando o rótulo insatisfação de pecado. Você pode estar pensando: se ele conhecesse minha situação, não bateria tanto a língua nos dentes e nem ficaria dando sermões. Isso é verdade. Não sei o que você está passando, mas escrevo como alguém que lutou contra a insatisfação e tem procurado vencê-la por intermédio das verdades apresentadas neste capítulo. Elas me ajudaram e oram para que ajudem você. Que todos nós, com o auxílio do Espírito Santo, deixamos de lado toda e qualquer atitude de insatisfação ilegítima e adotemos um comportamento positivo. Assim, seremos bons administradores nas circunstâncias difíceis e decepcionantes que Deus tem nos permitido atravessar
para que, de alguma forma, possamos glorificá-lo em todas as áreas da vida. Esse foi a leitura de hoje, né? Como diz aqui, possamos aí superar as insatisfações, que viemos agradecer cada vez mais o Senhor, né? Principalmente eu que trabalho em casa, né? Tenho minha renda extra, né? Com as resinas, mas o serviço de casa em si traz muita insatisfação muitas vezes. E é um mal que a gente precisa deixar de lado. E a próxima leitura, gente, é o capítulo 10, que vai ser ingratidão, tá? Então, espero você até a próxima leitura. Deus abençoe e até mais.